Olá, colega alimentarista, estamos aqui novamente agora para continuar a falar sobre a nossa jornada na carreira alimentarista. Você que é bacharel em direito, profissional de direito, quer conhecer, quer atuar nessa área, como você pode atuar? Então a gente está agora falando sobre o como. Nós falamos primeiro o porquê atuar nessa área e agora nós vamos falar agora um pouco sobre o como. Então, se você quer conhecer como atuar nessa área, acompanhe a gente que a gente vai explicar agora como você vai fazer para atuar nessa área. Bom, novamente aqui com vocês, meus colegas alimentaristas, futuros alimentaristas, né, profissionais da área do direito, pessoal que é advogado, pessoal que é de outras áreas da advocacia, advocacia pública, defensoria pública, qualquer pessoa profissional do direito que queira conhecer essa área. A gente está caminhando nessa jornada, nessa nova carreira, que é a carreira alimentarista. E quando eu falo carreira, não é para que você desvie da carreira que você está. Você pode, inclusive, acrescentar a sua carreira já existente, conhecimentos dessa carreira alimentarista. E nós iniciamos 3 passos para poder caminhar dentro dessa carreira. Primeiro, começar pelo porquê. Nós já falamos o porquê, o principal porquê é a justiça alimentar, é o que nós buscamos. Então, dentro desse conceito de justiça, nós vamos agora estabelecer que todos os profissionais do direito, sejam eles inclusive bacharéis, têm conhecimento para promover, ser ferramenta de justiça alimentar. Seja diretamente, quando puder representar dentro dos processos administrativos, seja por meio de outras funções essenciais da justiça que possam ser parceiros, o próprio Ministério Público, a própria Defensoria Pública, certo? Então, como a gente vai fazer agora para poder se tornar esse advogado, esse profissional alimentarista? E é o que eu vou compartilhar com vocês, tá certo? Então, existem passos para poder seguirmos, para poder compartilharmos, né, a forma de como nós vamos agir, tá? Então, a orientação que eu dou a todos, como é uma área, que é uma área pouco conhecida pela maioria dos profissionais, é que sigam o método que é desenvolvido pelo meu instituto, que é o Instituto Alimentarista Brasileiro, que é o Instituto Alimentarista Brasileiro, e que trabalha com essa questão do método AVISE, né, que é o método, é um acrônimo sobre as etapas que nós vamos caminhar nessa jornada de carreira alimentarista dentro do sistema agroalimentar, tanto no Brasil, para quem vai atuar no Brasil, quanto no mundo. Então, a primeira parte é a avaliação. Nós colocamos como a primeira parte a avaliação. A parte mais importante não é a avaliação, tá? A parte mais importante, independentemente de qual carreira você vai seguir, quando você decide seguir para algum lugar, é o autoconhecimento. Mas aqui, agora, nós vamos colocar primeiro a avaliação. Vamos dar uma panorâmica, vamos tratar sobre esses assuntos, né, referentes à avaliação do sistema agroalimentar no Brasil e no mundo, para que vocês possam contextualizar aonde nós estamos, como é que está a situação. A gente vai contar um pouco sobre a história de como o sistema agroalimentar se aperfeiçoou até chegar onde chegou, né, aqui no Brasil. Então, nós vamos falar muito sobre avaliação. Depois, nós vamos passar sobre a parte de autoconhecimento. Depois, vamos falar sobre autorresponsabilidade, aprendizado, visão extraordinária, onde nós queremos chegar, a estratégia e a execução. Tudo isso faz esse método que nós orientamos as pessoas nessa carreira, dentro desse setor agroalimentar, que é o método AVISE, né, do Instituto Alimentarista Brasileiro, tá? Esse método AVISE também eu denomino do mapa da plenitude profissional. Então, como eu havia falado, dentro do nosso método, quando você caminha conosco, né, e é orientado por nós, orientado por nós, você passa pela primeira etapa, que é o autoconhecimento. Essa eu não abro mão de todos os colegas que vão entrar acompanhando nossa orientação, nosso método, que é para você saber quem você é, quais são as suas habilidades, motivações, capacidades, valores, e estabelecer um compromisso. Se realmente esse autoconhecimento te leva a atuar dentro do porquê da advocacia alimentarista, né? Então, o primeira coisa é o autoconhecimento. Quem eu sou, quais são as minhas motivações, capacidades e valores. E o compromisso de realmente assumir essa questão de caminhar dentro do setor alimentarista. Eu vou interromper, eu não sei se, mas parece que tá uma moto passando aqui por perto aqui. O rapaz resolveu fazer uma brincadeirinha aqui e tá dando retorno. Depois vocês me avisem, tá? Vou interromper só para ir para. Bom, então, retomando de novo, depois dessa interrupção, pode ser que interrompa de novo.
ou então deixe da forma que está. Segundo passo desse mapa de plenitude profissional, que é o que nós vamos agora apresentar para vocês, é a avaliação. Nós vamos falar muito sobre o sistema agroalimentar. Vamos esclarecer uma série de conceitos para quem é novo nessa área, né, e queira conhecer isso daí. De repente, esse é o motivo para que você inicie a nossa jornada, a partir do autoconhecimento. E a avaliação a gente vai ser um tema que vai ser recorrente. Nós sempre vamos falar sobre o setor agroalimentar, as tendências, as notícias, o que está acontecendo, para onde está indo. E aí você vai poder ter a visão, né, de escolher dentro desse sistema das várias oportunidades do que acontece, uma escolha consciente da sua carreira dentro desse setor alimentar, alinhado com o porquê, e aí a gente trabalhando como, né, e aí para onde você vai, onde você quer chegar. E aí inicia-se o trabalho de planejamento estratégico, né, de como você vai fazer chegar lá, né? Você vai mobilizar recursos, tempo, disponibilidade, compromisso, né, para poder fazer esse planejamento, ver suas forças, suas fraquezas. A gente vai fazer toda essa avaliação conjunto na comunidade, dentro dos trabalhos que nós vamos desenvolver em conjunto, aqueles que estiverem acompanhando, e a execução. Então, esse é o método Avise, como eu falei, é do Instituto Alimentarista Brasileiro, do IALB. E quem vai conduzir vocês? Bom, quem vai conduzir vocês sou eu, Frederico Cunha, sou um alimentarista. O que que é isso, Fred? O alimentarista é um estudioso do sistema alimentar. Eu já atuo nesse sistema agroalimentar da produção de alimentos há mais de 33 anos. Eu sou médico veterinário, eu sou produtor rural também há mais de 33 anos, sou advogado com especialização em direito ambiental e desenvolvimento sustentável há mais de 22 anos. Atuo também na área da nutrição, principalmente voltado à questão da nutrição comportamental, sou nutricionista, né? Ou comportamento alimentar, vamos colocar dessa forma, né? Então, aquilo que faz a gente comer o que come, as questões identitárias, as questões fisiológicas, as questões comportamentais, né? E eu vou orientar vocês dentro dessa área que eu venho há 33 anos caminhando, dentro desse setor há pouco mais até de 33, porque na própria faculdade, na universidade, que a minha primeira faculdade foi em veterinária, eu já atuava nesse setor, para que você possa encontrar como profissional de direito aonde você vai poder se localizar e seguir essa jornada do como com segurança, com alguém que tem experiência para poder te orientar. E aí, como é que você vai fazer, Fred? Além dessa parte, você deve perguntar, Fred, como é que eu vou fazer além dessa questão do método, né? Então, eu já vou colocar para vocês que a gente vai começar por essa questão da avaliação do sistema. Então, como o sistema funciona, quais são as oportunidades, quais são as tendências para os colegas advogados. E aí você tem que sempre ter o olhar de seguir a comida, né? A gente fala, quando você vai buscar uma questão relacionada a financeiro, né? Follow the money, né? Você segue o dinheiro, né? Para poder saber o caminho que o dinheiro seguiu até chegar num determinado ponto, quando você vai fazer uma auditoria. E aqui, para aquele que é alimentarista, que vai entrar, quando for avaliar o sistema, follow the food, siga a comida. Então já comece a avaliar qual tipo de alimento, as cadeias de alimento que você vai gostar de trabalhar. E o sistema alimentar ele tem uma forma como ele é conduzido, né? Normalmente a gente fala, que quando a gente vai explicar sobre o agronegócio, que é o que leva a comida até o consumidor, né? O setor agroalimentar do agronegócio, a gente começa lá dos insumos, começa lá no início, antes da porteira, né? Antes de ir para o campo, a produção de sementes, tratores, defensivos agrícolas, fertilizantes que vão lá para dentro do campo, na parte de agropecuária, e vão ser transformados pelo produtor rural, né, em produção, em alimentos mesmo. Isso vai para a indústria processa isso daí, né? E dentro desse processamento, ela empacota, ela beneficia, ela envia isso para os mercados que fazem a distribuição. Mercados, supermercados, restaurantes, food service, né? E depois dessa distribuição, chega até o consumidor, né? O consumidor consome e há resíduos, né, desse consumo e efeitos no próprio consumidor conforme o tipo de alimento que ele consumiu. Então, quando você estiver como consumidor ou como advogado alimentarista, como profissional do direito alimentarista, você sempre vai olhar para a comida. Olha para o seu prato, follow the food, siga a comida. E veja o caminho inverso. E aí você já vai começar a avaliar, dentro da sua região, do local onde você mora, quais são as cadeias que fazem esse processo todo e aonde você pode atuar para poder aperfeiçoar essas cadeias. Esse primeiro olhar da pessoa que vai ser um alimentarista, tá certo? Follow the food, siga a comida. Lembrando que o porquê que nos movimenta é a justiça alimentar. Então eu trago de novo
um slide que eu apresentei antes das funções essenciais à justiça, né? Então, de onde eu tirei essas funções essenciais da justiça? Acho que vocês conhecem, né? Os colegas que são do direito, esse livrinho aqui já foi muito citado, né? E está sendo pouco utilizado. Mas dentro dessas funções essenciais à justiça, nós temos, para os colegas advogados, a seção 3 do capítulo 4 das funções essenciais à justiça, seção 3 no artigo 133, que trata da advocacia privada. E diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, a administração da justiça, a justiça alimentar, é indispensável a presença do advogado, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, nós somos fiscais também desse cumprimento da justiça, tá certo? É isso que eu convoco todos os colegas a começarem a observar. Primeiro, follow the food, siga a comida. Segundo, atue como esse advogado que é indispensável à administração da justiça. Avoque essa administração, porque você tem esse poder de ser inviolável por seus atos e manifestações nesse exercício dessa profissão. Então, você pode falar em nome de outras pessoas. E para aqueles que não são advogados, são bacharéis em direito, nós temos também como ele, pelo conhecimento que detém, acionar esses outros, essas outras funções essenciais da justiça que também vão ter que agir para que possa se cumprir esse direito constitucional, direito humano à alimentação adequada, que está lá no artigo 6º. Então, pode-se acionar o bacharel do direito, o Ministério Público, a Defensoria Pública e, em alguns casos, a Advocacia Pública também. Tá? No caso do direito do consumidor, por exemplo, a Advocacia Pública ela pode ser acionada. Tá? Então, o bacharel em direito também ele pode atuar em processos administrativos e não há obrigatoriedade da presença do advogado. Ele pode também atuar auxiliando e orientando as pessoas que estão envolvidas em processos administrativos, por exemplo, multas administrativas, agroindústrias, pequenas agroindústrias, orientar, inclusive, a questão de acompanhamento, né? Através de um próprio advogado, por exemplo, no caso de cooperativas, de associações. Então, existem várias possibilidades também do bacharel de direito de atuar para poder cumprir aquilo que nós chamamos de justiça alimentar, que é o porquê de todo alimentarista. Então, se você gostou do que você está ouvindo, tem gostado, caminhe conosco, seja um alimentarista. Aqui você vai encontrar no nosso Instagram agora publicações mais frequentes, também no nosso LinkedIn. Eu tenho uma newsletter lá, a gente vai também levar assuntos para essa newsletter, dê um alô para a gente nessas duas redes sociais. E se você quiser participar da nossa comunidade, ter um contato mais próximo comigo, ter informações de primeira mão, né, ter atualizações mais rápidas, você pode acionar esse QR Code e você vai ser levado para uma área de inscrição, onde você vai poder se inscrever na nossa comunidade alimentarista. Essa comunidade alimentarista é uma comunidade alimentarista de pagamento mensal, é apenas R$ 9,90 por mês, e você vai ter acesso a alguns benefícios, dentre eles também um bônus que é um e-book que eu produzi orientando sobre o Oceano Azul Agroalimentar. Que é como você fazer a carreira nessa interseção entre o direito e o setor agroalimentar. Essa que eu venho caminhando há 33 anos e quero compartilhar com os colegas. Então, quem fizer a inscrição e acompanhar na comunidade vai ter direito a esse e-book. E ali ele vai ter um início de esclarecimentos de por onde ele pode caminhar, tá certo? Bom, eu espero que nós possamos continuar nos encontrando aqui dentro do YouTube, quiçá nas outras plataformas, nas outras redes sociais, para que a gente possa desenvolver essa sua carreira, dar essa oportunidade para você dar um salto nessa sua carreira, seja como bacharel em direito, seja como advogado, com um propósito, com um sentido, com um porquê, que é essa justiça alimentar. A outra coisa que eu provoco é transformar o Brasil numa nação alimentarista, numa pátria alimentarista, ser líder mundial de alimentos, de produção de alimentos, né, na produção e no consumo de alimentos de qualidade, saudáveis. Imaginem nós, que somos profissionais de direito, a ajudarmos a essa concretude. E somos 5,5 milhões de profissionais. Então, nós temos como fazer muito barulho e mudar muita coisa. Então, eu espero encontrá-los em breve, em outras oportunidades nessa caminhada, nessa jornada alimentarista. Envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.